Bom, estudos para concursos, auxílio de direito previdenciário do auxílio doença para os dos benefícios, capítulo da lei 8213. Tá, 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 tá. Daí o auxílio doença começa no artigo 59 e a verdade é que ele mudou bastante. O artigo 50, o caput não mudou, mas o parágrafo 1, 2 e 3 mudaram, o 4 e 5 mudaram também. Eu não posso ler eles direto da conteúdo que eu tenho na apostila por causa que eles foram mudados pela medida provisória, mas depois da medida provisória eles viraram uma lei. Então eu vou ter que ler no próprio texto compilado lá no site do Planalto. Deixa eu olhar aqui o 59. Tá. Depois disso, eles foram adicionados três parágrafos com essa lei, que é o 6, o 7 e o 8. O 60 não mudou, o parágrafo 1 não mudou. O parágrafo 2 parece que não tem mais. Estou meio confuso. 60. O parágrafo 2 foi revogado. E o 3. O ITER está a mesma coisa. O 5 foi revogado em 2019. O 6 está a mesma coisa. 7 e 8. Tá, 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 tá. Bom, basicamente é que a única coisa que mudou foi o parágrafo início, o começo do auxílio-doença. Auxílio-doença 59. Ficará devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, período de carência exigida nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Daí começam as mudanças. Tan, 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 tan. Não será devido ao auxílio-doença o segurado que se filiar ao regime geral de previdência social, já portador da doença da lesão invocada por causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou lesão. Basicamente a mesma coisa que está escrita lá no teco do auxílio acidente, né? Não será devido ao auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado. O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento da prisão terá o benefício suspenso. A suspensão prevista no parágrafo 3, que é o segurado em gozo de doença na data de recolhimento da prisão terá o benefício suspenso. Essa coisa do 3 de o cara que estava com doença, mas foi preso, será a suspensão prevista nesse 3 será de até 60 dias contados da data do recolhimento da prisão, cessado o benefício após o período o referido prazo. Ou seja, a pessoa que está recebendo a doença, o auxílio doença antes de ser recebida, ela recebe por mais 2 meses o valor, sei lá, para ajudar a família, sei lá. Na hipótese que o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no parágrafo 4 deste artigo, o benefício será estabelecido a partir da data da soltura. Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido. Esse é o 6, que são as coisas que foram incluídas. 7 e 8, o disposto no parágrafo 2, 3, 4, 5 e 6, que a gente acabou de ler. Deste artigo aplica-se somente aos benefícios de segurado que forem recolhidos à prisão a partir da data da publicação desta lei. Ou seja, só depois dessa lei que é considerado esses caras. O segurado recluso, em cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto, terá direito ao auxílio-doença também. Ou seja, se o cara não está na prisão, ele tem direito ao auxílio-doença. O auxílio-doença será depois do artigo 60, daí voltando lá para a apostilazinha, diz assim: o auxílio-doença será devido ao segurado ou empregado ao contar do 16º dia do afastamento da atividade, no caso dos demais segurados a contar da data do início da incapacidade, enquanto ele permanecer incapaz. Parágrafo 1. Quando o requerido for segurado afastado da atividade por mais de 30 dias, o auxílio-doença será devido a contar da data do requerimento. 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 3. Durante os primeiros 15 dias consecutivos do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá a empresa a pagar ao segurado empregado o seu salário integral. A empresa que dispuser do serviço médico próprio ou em convênio terá do seu cargo o exame médico e ou abono das faltas correspondentes ao período referido no parágrafo 3, somente devendo encaminhar assegurado a perícia médica da Previdência Social quando a incapacidade ultrapassar 15 dias. Ou seja, tem um período de 15 dias para ficar vendo essas coisas de doença e outras coisas.
6. O segurado que durante o gozo do auxílio-doença vier a exercer atividade que lhe garanta a subsistência, ou seja, sua sobrevivência, poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à atividade, o que é meio triste, né? 7. Na hipótese de 6, o caso o segurado durante o gozo de auxílio-doença venha a exercer atividade diversa daquela que gerou o benefício, deverá ser verificada a incapacidade para cada uma das atividades exercidas. 8. Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação do auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a operação do benefício. Na ausência da fixação do prazo decretado parágrafo 8 deste artigo, o benefício cessará após o prazo de 120 dias. 1, 2, 0. 120 dias, 12 vezes 10. Contados na data, 120 dias são tipo 30, 60, 30, 60, são 4 meses, tá? Da concessão da reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS na forma de regulamento observado exposto no 62 desta lei, que na verdade é perto desse aqui que a gente está no 60, né? Mas eu não vou ler porque o 62 não está no capítulo do auxílio-doença, né? Parágrafo 10. O segurado em gozo do auxílio-doença, concedida judicial ou administrativamente, poderá ser convocado por qualquer momento para avaliação das condições de que sejam com concessão ou manutenção observado o exposto no 101 desta lei, que também não vou ler, não tem nenhuma vontade de ler. Depois, parágrafo 11, 61. Olha, o 62 na verdade está aqui mesmo. Vamos ler primeiro o 62. Está no auxílio-doença. O segurado em gozo de auxílio-doença insuscetível de recuperação para sua atividade habitual deverá submeter-se a um processo de reabilitação profissional para exercer sua atividade. Ou seja, a gente se cura. Se a pessoa não falou que ela vai querer se curar também, né? Bom, o segurado em gozo de auxílio-doença insuscetível de recuperação para sua atividade habitual deverá ser submeter-se a um processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Basicamente, se a pessoa não tem como ela se recuperar para o trabalho anterior dela, ela pode, o INSS tem que fazer, dá para ele assistência médica, assistência social de reabilitação profissional. Isso aparece várias vezes no começo da Lei 8213, falando que a pessoa tem que das gratuidades, sabe? Tipo, lá no treco 213, no 8213, tem várias partes que fala dos benefícios e trecos. E no final dela sempre aparece as coisas que são da assistência social. Aí isso aí é da coisa da Seguridade Social. Basicamente, Seguridade Social é a saúde, a previdência e a assistência social. Todas essas três são trecos. Normalmente, quando você estuda para o INSS, só pensa nas coisas de previdência. Mas tudo é. A saúde também é e a assistência social também é. Então, é isso aqui. Quando a assistência social é grátis, isso aqui, a reabilitação profissional é um tipo de assistência social. E ela é grátis e ela é obrigatória e é direito da pessoa. Entendeu? Bom, voltando. O segurado que não concordar com o resultado 11 lá do 60, o segurado que não concordar com o resultado da avaliação na qual dispõe o parágrafo 10, ou seja, que o cara está avaliando as coisas do auxílio-doença, poderá apresentar no prazo máximo de 30 dias o recurso de decisão de administração perante o Conselho de Recursos de Seguridade Social, cuja análise médica pericial, se necessária, será feita pela assistência técnico júri-médico da Junta de Recursos de Seguro Social, período diverso daquele que indeferiu o benefício. O auxílio doença, inclusive decorrente do acidente de trabalho, consiste numa renda mensal correspondente a 91 do salário de benefício observado exposto na seção 3 especial no artigo 33 dessa lei. 62, de novo, segurado em gozo do auxílio doença insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se ao processo de reabilitação profissional para o exercício das atividades de outra atividade. Parágrafo único, benefício é a que se refere. Espera. O benefício que se refere ao caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho da atividade que lhe garanta a subsistência ou quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. 63. O segurado empregado, inclusive doméstico, em gozo de auxílio-doença, será considerado pela empresa e pelo empregador também doméstico como licenciado. Eu não sei o que quer dizer, o que importa essa coisa de ele ser considerado licenciado, né? Parágrafo único. A empresa que garantir ao segurado licença remunerada ficará obrigado a pagar-lhe durante o período de auxílio-doença ou eventual diferença entre o valor desta importância garantida pela licença. Eventual diferença. E assim termina o auxílio-doença.